Por que seu shake pós-treino pode estar alimentando o seu fígado e não seus músculos? Todo mundo já ouviu isso. Terminou o treino, toma o seu shake. A cena é sempre a mesma. A pessoa termina a última série, pega o seu shake, mistura a proteína e acredita que está começando o processo de crescimento muscular. Mas o que quase ninguém sabe é que esse shake às vezes não está indo para o músculo, mas sim alimentando o seu fígado. E o pior, o corpo pode estar transformando esse suplemento em energia de reserva, ou seja, glicogênio e gordura, e não em massa muscular. Então por isso hoje você vai entender porque o seu shake pós-treino pode estar alimentando o seu fígado e não os seus músculos. A indústria fitness vende o shake pós-treino como um ritual sagrado. Tomou o shake pós-treino, já vai crescer o músculo. Mas o corpo humano não funciona assim. O nosso metabolismo não é uma reserva automática de proteína. Ele é um sistema de prioridades e a prioridade do corpo logo após o treino nem sempre é construir o músculo. Na verdade, em muitos casos, a prioridade do nosso corpo é reequilíbrio energético, repor o que foi gasto no treino. E quem decide o destino do seu shake não é a academia, nem o sabor da proteína, é o estado metabólico em que você está quando toma esse shake. E eu vou te falar agora o erro metabólico que quase ninguém te conta. Quando você treina, há uma liberação enorme de catecolaminas, como adrenalina, noradrenalina e cortisol. É como se seu corpo estivesse em um estado de alerta. O glicogênio muscular cai e o fígado começa a liberar glicose como uma resposta normal ao treino. E às vezes, logo após o treino, o corpo não está preparado para reconstruir nenhum tecido muscular. Ele ainda está em um estado catabólico, priorizando energia e sobrevivência. E é aí que vem o grande erro. Você toma o seu shake pós-treino achando que está fornecendo proteína para recuperação muscular, mas o seu corpo ainda não está preparado para recuperar nada. E o resultado é que grande parte dessa proteína é desviada para o nosso fígado, que transforma os aminoácidos em glicose por um processo chamado gliconeogênese. Em outras palavras, o seu shake pós-treino vira energia de curto prazo. Pouca gente sabe, mas toda a proteína que você ingere passa primeiro pelo fígado, antes de chegar aos músculos. É como se o nosso fígado fosse uma alfândega metabólica. Lá ele decide o que vai ser usado, o que vai ser guardado e o que vai ser descartado. Quando o fígado percebe que nós estamos em déficit calórico, ele pega parte dessa proteína e transforma ela em energia. Isso acontece principalmente quando o glicogênio está baixo e não há carboidratos suficientes circulando. E um dos grandes problemas é que isso pode acontecer logo após o treinamento. Ou seja, o nosso corpo pode entender a proteína como fonte de energia de emergência e só depois de algum tempo, quando a homeostase se restabelece, é que ela começa a pensar em reparo muscular. E para quem não sabe o que é a homeostase, é o equilíbrio energético do nosso corpo. E o nosso corpo sempre tenta buscar essa homeostase. Então, o shake que você toma imediatamente após o treino pode estar sendo queimado em energia e não absorvido. A síntese proteica depende de um estímulo hormonal muito específico. Não basta jogar proteína no sangue, é preciso que a célula muscular tenha energia disponível e sinal anabólico ativo, e isso vem principalmente da insulina. Sem a insulina, o corpo não consegue transportar corretamente a proteína para dentro da célula. Ou seja, o shake pode estar cheio de proteína, mas falta a chave que abre a porta. É como tentar abastecer o seu carro sem abrir o tanque. Você pode ter o melhor combustível, mas ele não vai entrar no carro. E é por isso que a proteína isolada, sem carboidrato de apoio, muitas das vezes não cumpre o seu papel anabólico. A insulina é o grande maestro da recuperação muscular. Ela não apenas ajuda a transportar os aminoácidos, como também reduz o cortisol e liga o modo de reconstrução. Então, quando você termina o seu treinamento, o seu cortisol está um pouco mais alto e ele é um hormônio mais catabólico,
podendo até quebrar a massa muscular para gerar energia. Se você joga proteína sem um sinal de insulina, o cortisol continua alto e o corpo mantém o modo de defesa ativo. Então, o shake pós-treino aliado a um carboidrato de absorção moderada, como banana, aveia, pode ser muito bom porque o corpo vai entender que a energia já está restaurada e não utilizar parte da proteína como fonte de energia. Ou seja, a proteína só constrói músculo se o corpo acreditar que está seguro para construir. Então, o seu shake anabólico pós-treino só vai funcionar se existir um sinal anabólico. Isso significa que você precisa ter energia suficiente no seu corpo, que o seu treino não pode ter sido excessivamente destrutivo e o fígado precisa estar satisfeito para liberar esses aminoácidos para os músculos. Então, se você estiver num cut muito severo, glicogênio baixo e cortisol elevado por excesso de treino, essa proteína precisa virar energia e não material de construção muscular. Agora, se o treino for bem controlado, a dieta está equilibrada e com bastante carboidratos e o pós-treino bem planejado, aí sim o shake é usado para reparo e crescimento. Então, não é o suplemento que você está tomando que é ruim. É o contexto alimentar errado que talvez você esteja inserido. Quando você toma proteína demais, o fígado transforma o excesso em ureia e glicose, sobrecarregando o metabolismo hepático e não gerando mais músculos. Na verdade, o excesso de proteína pode gerar até um estresse oxidativo. Além disso, há um limite para a absorção de aminoácidos por refeição, sendo que estudos mostram que para a maioria das pessoas, 20 a 30 gramas por dose já saturam a via da síntese proteica. Acima dessa quantidade de proteína, o corpo acaba desviando metabolicamente a quantidade de proteína excedida. Então, aquele super shake de 60 gramas de proteína pode estar alimentando o seu fígado, os rins e até sendo estocado em forma de gordura, mas não em músculo que você quer construir. Outro erro é achar que existe uma janela milagrosa de 30 minutos após o treino, que esse conceito já foi totalmente desmistificado. O corpo não funciona como um cronômetro, sendo que a síntese proteica permanece elevada por várias horas após o treino, sendo que alguns estudos mostram até 24 a 48 horas, dependendo da intensidade. Portanto, pessoal, não é o minuto que você toma o seu shake proteico após o treino que é o diferencial, e sim todo o contexto diário da sua alimentação, quantidade de carboidrato, proteínas e gorduras. Tomar o shake logo após o treino pode até ser útil, mas se o corpo ainda estiver em modo catabólico, a prioridade dele continuará sendo restaurar a energia, não construir músculos. Então não existe shake perfeito se você não estiver preparado para receber ele. Você pode ter a melhor marca, o melhor sabor, o melhor whey, mas seu corpo está estressado, inflamado e sem substrato energético, essa proteína vai ser utilizada como forma de energia, não para crescer o seu músculo. Então, o verdadeiro anabolismo acontece quando você está com a recuperação em dia, glicogênio bem estocado e sinalização anabólica também bem feita. Sem isso, o seu shake pós-treino é mais um líquido caro passando para o seu fígado e pelo seu rim. E tem mais, o que você faz fora da academia é tão importante quanto o seu treino. Se você estiver dormindo mal, muito estressado durante o dia, cortisol elevado, não tem shake nenhum que resolva isso. A síntese proteica é altamente dependente do sono profundo, que é durante esse período que o GH, o hormônio do crescimento, atua. E é nesse período também que o corpo utiliza os aminoácidos para a recuperação muscular. Sem o sono, o shake se torna apenas mais uma dose de proteína mal aproveitada. Inflamação crônica também é outro fator que bloqueia o anabolismo muscular. E isso não vem só de treinos intensos sem repouso, mas também da má alimentação, excessos de ultraprocessados e gordura trans. Um corpo inflamado prioriza a defesa e não a recuperação muscular. Ele usa energia e nutrientes para combater radicais livres,
e não para construir novas fibras musculares. Por isso, pessoas que têm uma inflamação crônica podem tomar whey, creatina, diversos outros suplementos e não vão ver resultados. Mais importante do que suplemento é o cenário metabólico que você encontra. A proteína sozinha não faz nada. Ela precisa estar no ambiente adequado para trabalhar em cima da sua massa muscular. O corpo precisa de energia, carboidratos de qualidades, hormônios equilibrados, sono adequado e um fígado saudável para metabolizar tudo. Sem isso, o shake pós-treino é um ato muito simbólico, sem nenhum resultado efetivo. O shake pós-treino não é o vilão, mas o problema é acreditar que ele faz o trabalho sozinho. O que constrói o músculo é o estado anabólico correto, com repouso adequado, consumo de carboidratos também adequados e intensidade de treino bem personalizada e ajustada para você. Se o corpo está estressado, sem glicogênio, inflamado e sem sinal de insulina, ele não vai construir nada, mesmo com 40, 60 gramas do melhor whey do mercado. Por isso que seu shake pode estar alimentando o seu fígado e isso ninguém te conta. Se esse vídeo fez você repensar no seu shake pós-treino, compartilhe com quem vive gastando dinheiro com suplementos sem resultados, porque entender como o seu corpo funciona é muito mais poderoso do que ficar gastando rios de dinheiros em potes de whey.